Olá a todos, meu nome é André Naves, eu sou uma pessoa branca, pele clara, olhos verdes, cabelos e barba castanhos, já ficando grisalhos, estou com terno cinza, gravata azul marinho, atrás de mim livros, obras de arte e algumas plantas. Ao meu lado está o meu grande amigo Júlio, já já eu vou pedir para ele se apresentar. Mas antes de começarmos nossa conversa, eu queria fazer um grande convite para todos vocês. Entrem, pesquisem o conteúdo do Diário PCD. Tem muita coisa interessante, muito material relevante. Tem também todas as edições das minhas participações sábados pela manhã e todos os episódios anteriores do Vozes pela Inclusão. Não se esqueçam também de se inscreverem no Clube de Membros. É um clube bem interessante, vocês vão gostar. Agora, vamos lá, Júlio, me diga um pouco de você, por favor. Olá, doutor André, tudo bem? É um prazer, é uma honra estar aqui de novo, estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite, foi mais que especial para mim, diante dessa tua trajetória, ter a oportunidade de estudar essa tua trajetória, então, de ver, né, de ler a tua obra, e lá no prefácio do livro eu vi que foi falado assim, olha, não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda, e de fato o né, na medida que muito aprendemos, muito a oportunidade de aprender com o outro, né, e essa tua resiliência, essa tua dedicação em compartilhar com o outro, eu acho isso incrível. Então, para mim é uma honra. Eu sou uma pessoa morena claro, cabelos castanhos escuros, já também esbranquiçados nas laterais, visto uma camisa preta, uma camiseta preta. Ao fundo eu tenho uma parede com texturas quadriculadas, em tom bege bem clarinho, um off-white. Comigo eu tenho eu sou jornalista de formação, né? Minha primeira formação é em jornalismo, e depois acabei me apaixonando. Primeiro eu fiz uma pós-graduação em Direito Previdenciário, e na sequência eu fiz a graduação em Direito. Então, eu entrei por Direito pelo amor ao Direito Previdenciário, né? Por essa paixão. Então, a gente está nessa batalha diária. E me diga uma coisa, Júlio, o que é o direito previdenciário? Porque às vezes a gente fala de processo previdenciário, direito previdenciário. O que é isso? Eu diria, doutor, que o direito previdenciário ele é algo que mexe com... poderia trazer os conceitos teóricos, né? O que está disposto na Constituição, né, que é a Previdência Social, sobre a questão da Seguridade Social, né? Então, a Previdência Social é um dos ramos da Seguridade Social, né? A Seguridade Social contempla a assistência social, a saúde e a previdência. Que a previdência nada mais é do que, trocando em miúdos, aquele seguro que a pessoa paga para caso tenha algum infortúnio. Eu costumo brincar, eu comparo, né, até com os meus clientes, que é como se fosse o seguro de um carro. Se ele quebrar, se ele tiver alguma coisa, você vai lá, ou de uma casa, precisa de uma reparação, a pessoa está coberta. A única diferença é que, em alguns casos, ele acaba sendo obrigatório, né? A pessoa tem que... Mas, mais do que isso, eu vejo que ela tem, de fato, um papel social fundamental, na medida que a pessoa vai recorrer à previdência quando ela, de fato, não tiver condições de suster-se ou não, ou já tiver trabalhado durante a vida e querer ter uma aposentadoria, ou ter uma qualidade de vida melhor na velhice, né? Sim. Então, e você estava contando a sua trajetória. Você começou lá no jornalismo, veio para o direito, se especializou em direito previdenciário, e hoje em dia você faz o quê, Júlio? Hoje eu atuo, né, especificamente, eu tenho um escritório, atuo na área previdenciária propriamente dita, né, então eu milito mais nessa área. A minha relação, inclusive, com as pessoas
deficiência começa no jornalismo. Então, na medida que a gente tem que fazer, eu lembro que primeiro contato que eu tive foi num jornalzinho. A gente tem um jornal laboratório na faculdade, tinha um jornal laboratório, e ali surgiu uma pauta para o jornal, e eu dei a ideia de fazermos sobre educação. Na época se chamava educação especial, e aí hoje a gente entende por educação inclusiva. Então, estava no começo, ali no início dos anos 2000, estava no começo dessa discussão, e então ali começou meu interesse em contato com estudantes de pedagogia, por exemplo, e muito me impressionou a falta de informação. Então, na época, se tinha muito pouca informação acerca do assunto. Como fazer, como lidar, separa os alunos, as crianças com deficiência, separa das crianças que não têm deficiência, junta tudo, como que é feita essa junção. Então, essas eram discussões que eu me deparei na época. E desde então eu acabei me apaixonando, porque é um assunto que envolve, que a gente aprende, e eu vejo que eu percebi que esse tema veio com a Previdência, que eu poderia, de alguma forma, por meio do direito previdenciário, atuar nessa causa, até mesmo no sentido de orientar. Sim, sem dúvida. Ou seja, você se estava no jornalismo, você teve contato com várias pessoas diferentes de você, e a partir daí sua experiência pessoal foi se enriquecendo. Você foi crescendo ou você foi mudando e resolveu fazer direito? Foi isso? Eu vi na verdade, assim, minha esposa é advogada, e por conta dela eu tive a oportunidade de ter contato com o direito previdenciário, que à época ela fazia após, fiquei maluco pelo tema, adorei, e aí eu acabei dando prosseguimento. Então foi por paixão, né? A gente acaba gostando. E daí, Júlio, a gente estava conversando antes dessa gravação aqui, e você me propôs falar sobre o processo previdenciário humanizado. O que é isso exatamente? Explica para a gente, por favor. Então, essa é um tema que eu vim pensando ao longo desses anos, né? Ao longo desses 10 anos. Numa dada oportunidade, eu trabalhei em cartório, né, do Tribunal de Justiça, de Fazenda Pública, e eu percebi, assim, o processo, quando a gente se depara com o direito, estuda o processo civil, então a forma como o processo ele é conduzido, temos alguns casos que sim, o processo ele é muito, ele segue um rito, ele segue uma ordem, é necessário que se tenha uma ordem, mas quando tratamos de direito previdenciário, que por vezes, sim, tem temas que são comuns, tem temas, mas há situações que não dá para ser igualzinho, né? Não tem como você pegar, eu costumo brincar que às vezes, a menos que uma pessoa tenha nascido no mesmo dia, na mesma hora, tenha trabalhado nos mesmos lugares, nos mesmos tempos, ganhando o mesmo salário, por vezes não tem as mesmas condições ao final. Cada um tem a sua história, cada um carrega a sua trajetória laboral. Então, não dá para, talvez, seguir algo muito cartesiano, algo muito marcado, né, que por vezes nós vemos no processo. Ou seja, mais ou menos tratar cada cliente ou cada pessoa como um ser humano integral, com suas peculiaridades, suas características, e isso influencia o processo. É isso, Júlio? É isso, doutor, porque na medida que a gente, por exemplo, para a pessoa que não é do direito, por exemplo, entender, nós temos três formas de acesso à Previdência Social, né? 3 tribunais, 3 situações. Se for as demandas contra o INSS, nós temos a pessoa pode entrar via Juizado Especial Federal, e aí são causas e demandas até 60 salários mínimos.
Já a Justiça Federal, para causas acima de 60 salários mínimos, causas que dependam, por exemplo, situação por edital, aí tem algumas peculiaridades, mas via de regra é isso. E o Tribunal de Justiça, caso sejam demandas acidentárias ou pessoas que não tenham, ou que vivam em locais que não tenham uma sede, uma subseção da Justiça Federal no local ou nas proximidades, num raio específico. Então, ela vai lá, protocolo pedido, ou advogado, ou no caso do juizado, ela pode entrar sozinha, né, sem assistência de um advogado. Ela vai lá, distribui a demanda, o advogado vai distribuir a demanda, e se for um caso, por exemplo, de benefício por incapacidade, causa, né, aposentadoria da pessoa com deficiência, esse processo vai ser distribuído, o INSS vai contestar, que é um direito de defesa dele. Então, essa contestação hoje, com a digitalização, ela está sendo automática, então já vem a contestação. Logo, a sequência é perícia, e depois vem o juiz dar uma sentença ou ver alguma coisa. Isso acaba sendo, doutor, um pouco mecânico. Eu brinco que o processo hoje normal acaba tendo um meio fordista, né, de produção. Parece uma produção. Como eu via na Fazenda Pública, por exemplo, e lá eu acho que cabe, porque tem demandas que são bem semelhantes, enfim. Mas no direito previdenciário, a grosso modo, tá? Isso a grosso modo. Mas eu comparo muito com o processo penal. Pode parecer estranha essa lógica, mas podem reparar uma coisa. No processo penal, a quantidade de situações que são observadas, a gente observa a individualização da pena, a gente observa muito mais a pessoa que cometeu o crime para poder dar uma pena, para poder ter a atribuição de uma pena. Há um cuidado para poder se prender alguém. Por quê? O que nós temos de direito tutelado? A liberdade. Ali o direito à liberdade, ele pode ser cerceado de uma forma injusta em alguns casos, ou até justa, mas em que medida vai ser isso? Por outro lado, visa salvaguardar o quê? Um outro direito maior, que é o direito à vida, para evitar que a vida ou o patrimônio de outras pessoas sejam afrontados. E no direito previdenciário, eu penso que não seja diferente. Nós temos que olhar para a pessoa, para o ser humano, além do processo, além do número. Sim. E daí me dá exemplos de como que as características pessoais e individuais podem alterar o desfecho do processo. Por favor, Júlio. Olha, eu gosto de usar um exemplo, e aí eu vou pedir licença, a gente pede uma licença poética, né? O doutor falou com a Aline Adams, que é a nossa colega de grupo de estudos, enfim, ela também administra lá junto com coordena, né? A gente está junto lá na coordenação, e ela cita um exemplo muito bacana da questão do cadeirante, por exemplo. Vamos pegar duas pessoas que precisam utilizar cadeira de rodas. Uma coisa é a pessoa utilizar a cadeira de rodas, tendo uma cadeira de rodas em carbono, indo para o trabalho com um carro adaptado, ou morar numa rua em uma condição, não precisa de muita coisa, mas numa rua asfaltada, e pegar uma mesma pessoa, com a mesma idade, talvez com a mesma formação, que more em uma comunidade, por exemplo. Ou não precisa muito, pegar pelo interior aí do país, que tem lugares que não tem a rua asfaltada, ou o mínimo de saneamento. Como é que essa pessoa vai será que nós estamos falando de uma mesma condição social? Será que as barreiras são iguais? E no processo previdenciário, como que a gente se depara com isso? Na ausência, por vezes, primeiro, aquela clássica comparação, né, doutor, que aí ainda hoje a gente insiste em ver, associar a incapacidade à deficiência. Utilizar isso ainda como, até mesmo em quesitação de benefícios, de aposentadoria para pessoa com deficiência, ou qualquer benefício nesse sentido, né, a gente ainda percebe essa variação, não encarar a pessoa com deficiência
como parte da diversidade, mas sim sob o ponto de vista biomédico, por vezes. Então, olha muito pouco a pessoa, nós temos perícias, tem uma colega, acho que é a Janaína, a doutora Janaína, que deve falar também, eu acho que ela talvez possa tratar de perícia, e é interessante porque na avaliação pericial, ela é tudo muito mecânica, por vezes e pelos quesitos, a gente consegue observar o quanto ainda se busca uma incapacidade, uma leitura da incapacidade, e não a leitura das barreiras que a pessoa tem. Sim. Ou seja, o processo previdenciário humanizado olha mais para as barreiras que aquela pessoa está sujeita, para daí entender se ela tem necessidade daquele direito ou não, se ela faz jus ao direito ou não. Exato. Na verdade, isso chega a ser utópico, né, doutor? Chega a ser utópico a gente pensar nisso, mas o que nos dá ainda um pouco de esperança e aqui eu queria deixar também uma coisa muito claro, né? Não é atribuir uma culpa ao sistema judiciário, porque nós entendemos que eu trabalhei também no sistema judiciário, em que a carga e o volume de processos são imensos. Nós tínhamos lá uma ausência de servidores, então temos aquele dilema a gente brinca, né, que é aquele dilema de Tostines, né, ou da galinha, do ovo da galinha, quem veio primeiro, e eu acho que nós precisamos romper esse ciclo. Nós precisamos, de alguma forma, tentar romper para que o processo seja analisado de uma forma mais humana. Nós, advogados, também temos que olhar para o nosso cliente de uma forma mais humana. Então, por vezes, eu li em alguns manuais, o atendimento do cliente tem que ser, no máximo, em 30 minutos. Não, cliente previdenciário não pode, porque um querido amigo, irmão que eu fiz ao longo dessa carreira é o doutor Zé Antônio Tavares, que é juiz ali da 4ª Região. Ele falou uma coisa uma vez que eu não me esqueço. Por vezes, na Previdência, nós não estamos tratando com apenas hipossuficiente. Por vezes, nós estamos tratando com miserável. Então, nós estamos entrando numa seara que beira, e não raro, doutor, tive clientes que virou e falou, doutor, eu preciso Sim. disso porque eu estou passando fome. E é um cara são pessoas que trabalham, que têm vontade, que têm, mas por algum infortúnio não mais conseguem, e estão desamparados. Olhar para isso, tentar entender a realidade, principalmente quando a gente trabalha com doença mental, por exemplo, ou com as deficiências mentais, requer uma atenção, porque eu preciso entender essa dinâmica, para poder, de alguma forma, chegar a isso no processo. Mas, por outro lado, não adianta eu fazer isso, eu entender a lógica, entender a demanda, se em 5 minutos, às vezes, um perito fala não. Não vejo. É frescura. Frescura. Não, vai trabalhar porque eu conheço uma pessoa amputada que, né, porque por um momento ela pode ficar incapaz, né, no caso, poxa, sofreu um acidente. Aquele momento, ótimo, mas o que eu vou fazer para que essa pessoa seja reabilitada? Eu não posso pressupor que ela já está pronta. Eu não posso entender. Tem um lapso. Ou então eu sequer olho para a capacidade, para a barreira que ela enfrenta, para a realidade dela. Entendo, Júlio. E olhando para essa barreira, você vai perceber melhor, vai enxergar, vai perceber com a alma melhor quais são as limitações e os pontos fortes daquela pessoa. E isso ajuda a concretizar o direito, é isso mesmo? Eu acho que sim, eu penso que sim, porque na medida que eu consigo... Nós estamos falando, doutor, o trabalho dentro da nossa sociedade, e historicamente, dentro da nossa sociedade, ele tem uma relação com a participação, uma noção de pertencimento daquela pessoa à sociedade. Nós não podemos presumir que a pessoa que recorre ao INSS, ou recorre à Previdência, ou até mesmo à Seguridade Social, ela queira se encostar. A gente não pode partir desse pressuposto. A gente não pode pressupor de que ela quer ficar no ócio. Não.
eu, nesses 10 anos, eu acho que eu tive pouquíssimos casos, quase um ou dois, eu conto no dedo de uma mão os casos que eu vi que chegaram para mim dessa demanda. Nós estamos falando de dignidade, de uma devolução, da devolução de uma dignidade, seja pela aposentadoria. Júlio, Perdão. Júlio, eu posso só te cortar um pouquinho, porque o que você falou é muito importante mesmo. E eu vou fazer um convite a quem está assistindo para pensar nisso aí. Você gostaria de ficar sem trabalhar? Pensa quanto o trabalho faz parte da sua dignidade, da sua completude humana. Como o trabalho enriquece, faz parte da natureza da própria individualidade. Pensa nisso antes de olhar e falar que todo mundo quer se encostar na Previdência Social. Então, vamos lá, Júlio. Não, é isso, porque não raro, eu tenho um cliente que até me inspirou a escrever um artigo que ainda tá em desenvolvimento, estou com um pouco, estou colhendo ainda informação, porque eu vou precisar de fazer entrevista com médicos e tudo mais, mas um cliente que me chamou a atenção. A gente aprende, né, doutor? Não eu acho que é fantástico isso. Muitas vezes o atendimento previdenciário a gente aprende com o cliente, é uma troca. A partir eu passo o direito, mas ele me dá o caso e me dá um pouco mais do que isso. Esse cliente é amputado. Júlio, Perdão. A experiência humana, a nossa vida é assim, nós aprendemos uns com os outros. Por mais diversos que nós sejamos, a gente nunca pode desprezar alguém, porque ali também tem uma fonte inesgotável de sabedoria. Verdade. Verdade. E aí ele falou para mim, olha, ele é amputado de uma perna, salvou um acidente de moto, amputado, e ele é representante comercial, era promotor de vendas, alguma coisa assim, trabalha ainda hoje, trabalha em mercados e tal. E numa dessas conversas ele falou para mim, olha, Júlio, se eu tivesse uma prótese um pouco melhor, talvez eu conseguisse voltar para o meu trabalho anterior que eu adorava. Por exemplo, a prótese dele é fornecida, salvo erro, pelo INSS, é isso, porque eu cuidei do caso da esposa dele. E ele falou, olha, porque é fantástico, eu gosto do que eu faço, eu me sinto feliz fazendo o que eu faço, só que às vezes, poxa, não dá para andar porque dói e incomoda, e eu não posso ficar muito tempo em pé, mas esse é um dos milhares. Quando meu TCC de jornalismo foi com catadores de reciclado, e dentre eles tinha algumas pessoas com deficiência, né? Uma deficiência, boa parte, alguns que eu tive contato, deficiência mental, e um pouco pela realidade, pela ausência de nutrição adequada, pela ausência de um suporte adequado. Júlio, você está trazendo informações riquíssimas para a nossa conversa. Repete isso, tem algumas pessoas que por deficiência alimentar, por falta de segurança alimentar e sanitária, ou seja, enfrentando barreiras econômicas severíssimas, desenvolvem problemas físicos, problemas mentais, problemas emocionais. O quanto a desigualdade é uma máquina de produzir deficiência. O quanto é isso? Comenta isso, Júlio, por favor. Doutor, eu não consigo compreender, né? Porque no período que eu passei em gestão pública, né, na época de jornalismo, fui assessor em algumas prefeituras e tudo mais, eu não consigo compreender, porque o que acontece? Construir hospital, Júlio, diga. Antes de pensar em reforma da Previdência para economizar dinheiro, não seria melhor cuidar do saneamento, da segurança alimentar, dos direitos humanos? A gente já ia economizar com isso. É econômico. É aí que eu queria chegar. Porque construir hospital é fácil, doutor. Construir hospital, o prédio, é fácil. O caro é instrumentalizar. Agora, poxa, se eu não dou uma condição adequada, lembrando, Seguridade Social é um tripé.
previdência, assistência e saúde. Ora, se eu falho na assistência, e quando ele chega lá numa assistência social, não tem o mínimo de condições alimentares, essa pessoa, sem alimentação adequada, ela vai parar na saúde, que é um custo absurdo. Então, ou então, vai obrigar o quê? Um judiciário, por exemplo, que faz uma perícia, esses dias um colega, e eu tive vários casos no escritório, de pessoas que passaram, por exemplo, por perícia de benefício por incapacidade. Nitidamente, quando a gente trata de uma forma humanizada a situação, a gente sabe ler, a gente vê um cliente, a gente consegue, mesmo não tendo muito conhecimento de medicina, a gente consegue observar, olha, poxa, de fato tem uma situação aí que é agravante. De fato você consegue observar. Quem dirá o médico, que às vezes tem que fazer um monte de perícia num dia, as perícias duram 5 minutos, não observa, deixa passar despercebido e não raro. Eu tive perícias que concluídas num dia, ou uma sentença de improcedência num benefício por incapacidade num dia, e um mês depois, uma semana depois, 15 dias depois, a pessoa falecer por causa da doença. Então, assim, ou então, a ausência de um benefício, ou a ausência de uma... Vamos pensar no LOAS para pessoa com deficiência. Só explica para a audiência o que é o LOAS. O LOAS, perdão. O LOAS é conhecido como... Na verdade, o nome do benefício é Benefício de Prestação Continuada. Né, o BPC, que a LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. E lá é previsto o valor de um salário mínimo ao idoso, né, maior de 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência que não tenha condições de ter, de sobreviver ou de ter a sua sobrevivência, né, não tem a manutenção pela sua família. A família não tem condições de prover o sustento dela. E aí é concedido um salário mínimo para essa pessoa, que também é visto como se fosse algo pejorativo, é uma assistência. Ora, mas assistência social lá na Leon... Como se fosse um coitadismo, não é? Um coitadismo. Não, é um cara que nunca trabalhou na vida. Eu ouvi isso de uma servidora do INSS. Não é possível. A pessoa com 65 anos de idade nunca trabalhou na vida, nunca fez nada na vida. Eu falei, olha, eu não sei onde... eu nunca me indispus dentro de uma agência, eu nunca briguei numa agência, a única vez, talvez, que eu tenha sido mais incisivo foi essa, no seguinte sentido. Eu falei, olha, a senhora vive mesmo no Brasil? Se a senhora não conhece, eu vou te mostrar alguns casos de domésticas que não eram registradas, trabalhavam como diarista, pedreiros, como é o caso desse senhor, que trabalhava e não conseguiu contribuir, ele se estourou inteiro, ele está com a mão toda prejudicada, porque não temos a orientação. Não tem a orientação, não tem uma mínima orientação. O INSS tinha programas incríveis de educação, mas, por vezes, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a essas informações. A informação hoje tem melhorado muito, mas nós temos que pensar cidades que não têm agência do INSS, por exemplo, próximo. Não é algo que ainda chega ao conhecimento de muitas pessoas. E o LOAS, por exemplo, é um benefício que, ora, a lei orgânica prevê que é possível a reabilitação. Poxa, então pega uma pessoa... Quantas vezes nós ouvimos falar em reabilitação de pessoa com deficiência em LOAS, por exemplo? Você pega um jovem que é capaz, que é uma pessoa com deficiência, mas que naquele momento está incapaz e que podia ser reabilitado em uma outra atividade. Ou a ausência de humanização gerar a falta de um benefício que vai fazer com que a pessoa faça o quê? Volte a trabalhar, ou acabe morrendo, ou então ela não se sinta pertencente, e aí pode gerar doenças até psiquiátricas. A pessoa acaba se deprimindo, ou tendo outras medidas. Então, eu penso que aí, falar em reforma para a economia de recurso, eu penso que esse seria um mecanismo. Tratar o processo como sendo humano, desde o âmbito administrativo,
Então, olhar para aquela pessoa não como encostado, esse aqui, putz, já está mancando. Sim, existem essas pessoas. Existem, mas não podemos falar que é a maioria. Desculpa, eu não acredito que seja a maioria. E outra, o médico, o advogado, ele tem um conhecimento técnico para virar e falar assim, olha, tá mentindo, tá falando verdade, tá... Eu acho que tem a técnica dele, ele tem a expertise. Médico, tem sim. Então, por isso que eu acho que é necessário. A gente precisa, de alguma forma, pensar meios de romper essa barreira. Porque à medida que você judicializa, é um custo para a União. Ô, Júlio, mas a nossa conversa está aqui maravilhosa e eu já te agradeço novamente por trazer esses temas tão importantes e essa visão tão rica, tão preciosa acerca do processo previdenciário, mas tudo que é bom chega ao fim e a gente já está se encaminhando para o final. Eu ia pedir para você deixar um recado final, algumas palavras finais, se dirigir ao público do Vozes pela Inclusão e abordar assim, algum assunto que você não tenha tido a oportunidade de falar. Queria que você... Qual a sua mensagem final, Júlio? Eu acho que a mensagem seria para as pessoas não desistirem. Buscar informação. Informação é muito importante. Não deixar de consultar um advogado, seja ele público, seja ele privado. As defensorias públicas da União têm excelentes profissionais nessa área, então, que podem dar um suporte. O TRF3, aqui da terceira região, tem um trabalho lindo que chama Poupe Rua Ajude. Se vocês puderem pesquisar, que é um projeto, eu conheci por conta da doutora Marisa, que atualmente preside o tribunal, e é um trabalho incrível, que atende, um projeto que envolve mais de 40 instituições e promove atendimento para moradores de rua e pessoas em estado de vulnerabilidade. Isso é levar informação. Então, busquem informação da fonte correta, não desiste. E advogados, o cliente é um ser humano. Nós temos que olhar o nosso cliente como... Se a gente quer cobrar um judiciário humanizado, nós também temos que ser humanizados. Temos que ter sensibilidade. Exatamente. Então, Júlio, queria te agradecer demais a audiência do Vozes pela Inclusão e me despedir de todos. Esse foi mais um Voz pela Inclusão, hoje tratando do processo previdenciário humanizado. Somos todos seres humanos, somos todos individualidades preciosas e ricas. Até breve. Tchau, tchau. Até.